Olá! Hoje a gente vai fundo em um assunto que é super importante, mas que muitas vezes passa despercebido: a aterosclerose. É um processo silencioso que acontece por dentro, nas nossas artérias. Vamos desvendar juntos como isso funciona e, mais importante, por que é fundamental entender cada etapa. Bom, para começar, o que é exatamente a aterosclerose? Pensa assim, é o acúmulo de gordura, colesterol e outras substâncias que vão, aos pouquinhos, se depositando nas paredes das artérias. Com o tempo, isso forma uma placa que endurece e vai estreitando o caminho. O resultado? O fluxo de sangue, que é vital, fica comprometido. É daqui que toda a nossa análise começa. A grande questão é como uma coisa tão séria pode começar de uma forma tão quieta, sem dar sinal? É exatamente essa pergunta que vai guiar a gente agora, mergulhando na biologia por trás do problema para entender a raiz de tudo. Ok, esse aqui é o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que esse entupimento das artérias é uma verdadeira crise. Depois, vamos falar da famosa batalha entre colesterol bom e ruim. Em seguida, o papel da genética. Será que é uma arma carregada? A gente também vai ver como se decodifica o risco de cada um e, para fechar, vamos dar uma olhada no que o futuro promete em termos de tratamento. E vamos para o nosso primeiro ponto. E já começamos com uma informação que pode surpreender muita gente. A aterosclerose não é uma doença de pessoas mais velhas, não. Na verdade, o processo pode começar muito, mas muito antes do que se imagina. E aqui está o ponto-chave. A gente precisa enxergar a aterosclerose como um processo longo que dura a vida toda, e não como um evento isolado. Estudos mostram que ela pode estar lá, de forma subclínica, ou seja, escondidinha, sem sintoma nenhum, em jovens e adultos de meia idade. É quase como uma semente que é plantada bem cedo, o que só reforça o quanto a prevenção é crucial. Agora vamos conhecer os protagonistas dessa história. De um lado, o vilão, do outro, o mocinho. É a hora de entender a dinâmica entre os diferentes tipos de colesterol. Então, o segredo todo está nesse equilíbrio. Imagina que o colesterol LDL são os caminhões de entrega, levando colesterol para todo o corpo. É necessário. Mas se tiver caminhão demais, a carga começa a ser despejada nas artérias. E é aí que entra o HDL, a nossa equipe de limpeza. Ele é essencial porque passa recolhendo todo o excesso e leva de volta para o fígado para ser descartado. E olha que incrível, aqui a gente vê a jornada completa da nossa equipe de limpeza. Primeiro, a coleta. A partícula de HDL, com a ajuda da proteína ApoI, vai lá na parede da artéria e pega o colesterol que está sobrando. Depois vem o aprisionamento, quando uma enzima age e meio que empacota esse colesterol para ele não escapar. Daí, no transporte, essa partícula maior leva a carga de volta para o fígado. E, por fim, o descarte. O fígado recebe e elimina esse colesterol do corpo. É um sistema de reciclagem perfeito. Muito bem, agora o papo é sobre genética. Porque, sim, para algumas pessoas o estilo de vida pode ser impecável, mas o DNA já vem com uma predisposição para ter colesterol nas alturas. E o principal exemplo disso é a hipercolesterolemia familiar, ou HF. O nome já entrega tudo, né? É uma condição genética que passa de geração em geração e que pode causar problemas cardíacos muito, muito cedo. É um lembrete forte de como a genética pesa nessa balança. Olha que loucura! Uma pequena, minúscula alteração em um único gene, o APOB, e todo o sistema de limpeza do colesterol LDL pode ser comprometido. É como se a chave que a partícula de LDL usa para entrar nas células mudasse de formato e não encaixasse mais na fechadura. O resultado? O LDL fica ali dando sopa no sangue, se acumulando e, claro, causando um estrago. E é por isso que essa ideia de rastreamento genético em cascata é tão poderosa. Pensa bem. A partir de um único diagnóstico, é possível testar os parentes próximos e proteger uma família inteira. É uma ferramenta proativa, super eficaz, para achar quem mais está em risco e pode se beneficiar de um tratamento que começa cedo. Ok, a gente já falou de colesterol, já falou de genética, mas como é que os médicos juntam todas essas peças para calcular o risco de cada pessoa? Pois é, hoje em dia, essa avaliação vai muito além de olhar um número num exame de sangue. Para poder personalizar o tratamento, os profissionais usam essas categorias de risco que vão de baixo até extremo. E isso faz toda a diferença, porque alguém com risco baixo pode precisar só ajustar o estilo de vida, mas uma pessoa com risco extremo vai precisar de um tratamento muito mais intenso e focado. E o mais interessante é que essa avaliação de risco está ficando cada vez mais completa, mais inteligente. Ela agora olha para fatores que antes nem eram considerados. E isso inclui, de uma forma super importante, a saúde específica da mulher.
Coisas como menopausa, que chega antes dos 40, ou complicações na gravidez, hoje são vistas como sinais de alerta importantíssimos. E aqui a gente tem um outro personagem que merece atenção: a lipoproteína A, ou LPA. O ponto crucial sobre ela é que é um fator de risco genético e independente. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa pode ter todos os outros níveis de colesterol normais, mas se a LPA estiver alta, o risco aumenta do mesmo jeito. Por isso, medir essa taxa está se tornando cada vez mais essencial. E agora, na nossa última parte, vamos viajar um pouco no tempo. Vamos ver a evolução incrível dos tratamentos e dar uma espiada no que o futuro reserva pra gente na luta contra as doenças do coração. É só olhar para essa linha do tempo para ficar impressionado. A gente saiu de recomendações de dieta e exercício que continuam sendo a base de tudo, passamos por medicamentos que mudaram o jogo, como as estatinas, e agora estamos na fronteira da ciência, falando de edição genética, falando em soluções que, quem sabe, podem ser uma correção única e permanente. E essa citação da mais recente diretriz brasileira de aterosclerose diz tudo. Estamos à beira de uma mudança de paradigma. A gente pode estar saindo da era de apenas gerenciar uma doença crônica para, de fato, pensar na possibilidade de uma cura genética. É uma revolução batendo na porta. E para fechar, fica essa reflexão. Com tratamentos ficando cada vez mais precisos, mirando na causa raiz do problema, como será que a nossa relação com a saúde do coração vai se transformar? Talvez num futuro não tão distante, a palavra prevenção tenha um significado completamente diferente do que tem hoje. Fica a pergunta no ar.